Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai destrinchar um assunto que é simplesmente fascinante e que despenca em provas: a responsabilidade civil de notários e registradores. A questão que a gente vai analisar cobre o entendimento exato fixado pelo Supremo Tribunal Federal sobre aqueles danos materiais causados por negligência nesses serviços, sabe? Nós vamos entender como a mais alta corte do país enxerga essa prestação de serviço público delegado. É uma jornada jurídica bem direta e absolutamente fundamental. Então, vamos lá. O grande dilema prático que a gente precisa resolver hoje é exatamente este. O cartório errou, quem é que paga a conta no final do dia? O Estado ou o próprio notário? Pensa bem, quando um cidadão sofre um prejuízo por causa de um erro, uma fraude ou pura negligência lá dentro de um cartório extrajudicial, de quem é a obrigação imediata de abrir a carteira e indenizar essa pessoa? Essa pergunta é a chave para definir toda a estratégia de quem busca reparação na justiça. E para a gente encontrar a resposta exata, o nosso primeiro passo é dar uma espiada na Constituição Federal. A base de toda essa discussão está lá no artigo 37, parágrafo 6º da nossa Constituição. A regra diz o seguinte: as pessoas jurídicas prestadoras de serviços públicos vão responder pelos danos que os seus agentes causarem a terceiros. Mas olha só a ressalva importantíssima que vem logo depois. Fica assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Traduzindo do juridiquês, isso significa que o poder público garante a indenização para a vítima logo de cara, mas ele não vai ficar no prejuízo se o agente agiu de má-fé ou foi responsável. O Estado paga primeiro, mas tem o direito e até o dever de cobrar do agente faltoso logo em seguida. E é exatamente aí que entra o famoso tema 777 da repercussão geral do STF. O Supremo pegou essa regra constitucional e bateu o martelo sobre como ela funciona para os cartórios. A tese é cristalina. O Estado tem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados por notários e registradores. Ponto. Mas a Corte foi além e deu um recado super sério. O Estado tem o dever obrigatório de propor a ação de regresso contra o dono do cartório caso ele tenha agido com dolo ou culpa. E tem mais, viu? Se o gestor público não cobrar esse dinheiro de volta, ele próprio pode responder por improbidade administrativa. Ou seja, o Estado paga a conta sem questionar, mas é literalmente obrigado a ir atrás do notário culpado. Para deixar isso bem palpável, vamos imaginar o cenário da nossa questão de prova. Pensa no estado alfa. Lá tem um notário chamado Fábio. O Fábio acabou agindo com negligência na prestação do serviço, ou seja, agiu com culpa e isso gerou danos materiais pesados para um cidadão. Agora, juntando a Constituição e essa tese do STF que a gente acabou de ver, a gente precisa achar a resposta perfeita que resolve a situação do estado alfa e do nosso notário, o Fábio. Vamos lá. Alternativa A. O Estado responde objetivamente, com direito de regresso contra o notário. Correta. Gente, essa aqui é o espelho exato do tema 777. O Estado alfa vai indenizar o cidadão de forma objetiva. Isso quer dizer que a vítima não precisa ficar quebrando a cabeça para provar que houve culpa do Estado. Ela só prova o prejuízo e que o erro saiu do cartório. Acabou. Depois que pagar, o Estado obrigatoriamente exerce o seu direito de regresso contra o Fábio, que, como a gente viu, foi negligente. Agora, a alternativa B, Estado responde subjetivamente. Incorreta, o erro aqui é grotesco se a gente lembrar da jurisprudência. A responsabilidade do Estado perante a pessoa que tomou o calote ou sofreu o dano não é subjetiva de jeito nenhum. Ela independe completamente da demonstração de culpa. O serviço de cartório é uma delegação direta do poder público. Então, perante o cidadão lá na ponta, o Estado responde de forma 100% objetiva. Alternativa C, responsabilidade subjetiva e solidária. Incorreta também. Além de bater na mesma tecla errada de que o Estado responde subjetivamente perante a vítima, essa opção joga uma palavra muito perigosa: solidária. O STF deixou super claro que a vítima tem que acionar o Estado. Não existe responsabilidade solidária direta entre o notário e o Estado na hora de encarar o cidadão. A relação inicial é do particular direto com o Estado, objetivamente. Alternativa D, responsabilidade objetiva e solidária. Incorreta. Ok, ela até acerta ao dizer que a responsabilidade é objetiva, mas escorrega feio de novo na palavra solidária. Falar em solidariedade aqui daria a entender que o cidadão poderia processar o notário de forma objetiva junto com o Estado, e isso não rola. O notário só vai responder de forma subjetiva, e só lá na frente, na ação de regresso movida pelo Estado, nunca de braços dados com o Estado contra a vítima.
E para fechar as opções, a alternativa é: Fábio responde objetivamente. Incorreta. A responsabilidade pessoal do notário nunca, em hipótese alguma, é objetiva. A Constituição exige que se prove o dolo ou a culpa para que o agente público tenha que devolver dinheiro para o governo. Como o nosso amigo Fábio agiu com negligência, que é uma das formas de culpa, ele vai sim responder, mas de forma subjetiva lá na ação de regresso. Resumindo a nossa regra de ouro, o cartório RO, o Estado paga a conta objetivamente. Isso garante que a vítima não fique a ver navios e receba sem tanta burocracia. E o que acontece depois? O Estado vira e cobra cada centavo do notário culpado. Por isso, o gabarito oficial é mesmo a letra A. Fica aqui uma provocação para a gente pensar. Será que essa ameaça de improbidade administrativa contra o gestor que não cobrar o regresso é o grande trunfo para forçar os cartórios a trabalharem com mais zelo? Fica a reflexão. Bons estudos e até a nossa próxima análise.